Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, meu amigo. Assunto é o que não falta, tá? Vou começar pela TV e pelo Master. A questão do Master, o Corinthians tem uma casa de aposta interessada, aliás, são duas, tá? São duas. O Corinthians não quer intermediário no negócio, mas é algo óbvio, né? Se o Corinthians fechar com uma casa de aposta e paga a casa de apostas e pagar um intermediário de novo, depois de toda a vergonha e toda a investigação que está ocorrendo, seria um absurdo, tá certo? O Corinthians quer alguns adiantamentos, ainda não conseguiu, duas interessadas, não fechou nada ainda, tá? O patrocinador Master. Direitos de televisão, tá? O Corinthians negocia com a Liga Forte, né, União. Existe realmente a chance de fechar, como eu já falei para vocês, né, faz umas 2, 3 semanas, era que estava na pauta e a favorita, né? Isso mudou muitas vezes no caminho, porque o Corinthians tinha várias propostas. O valor é de 200 milhões por ano, tá? Isso vai dar 1 bilhão, até um pouco mais de 1 bilhão, inclusive com um adiantamento muito bom aí, de pouco mais de 100 milhões. É o que a gente fala, como é que o Corinthians tem uma proposta dessa, inclusive de adiantamento, e não fecha, tá? Ainda não assinou, entendeu? Ainda não assinou. É só você observar por aí, é só você observar as informações. Assinou, mas precisa passar pelo CORE. Então não assinou, filho, entendeu? Então a gente, né, aqui traz a informação na temperatura certa para você, tá? O contrato não está assinado, está em negociação, vamos aguardar, né, o Corinthians anunciar isso em breve. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Olha só, vamos falar sobre Gabigol. Gabigol vai para onde, tá? O Gabigol negocia com o Palmeiras há muito tempo, tá? Se vocês acompanharam os meus vídeos aí, eu fui o primeiro a dar o interesse do Palmeiras no Gabigol. É só você observar em todas aquelas informações que eu trouxe de Gabigol, sempre trazendo em primeira mão sobre esse assunto. Esquentou depois que o Corinthians pulou fora, deu aquela confusão entre o agente do Gabigol e a diretoria do Corinthians, que também se mete em confusão com todo mundo. O Palmeiras ficou muito forte. Eu já comentei com vocês que uma fonte do mercado chegou a dizer para mim que ele ia jogar no Palmeiras. Ele vai no Palmeiras. Toda vez que eu queria saber se o Corinthians tinha voltado aí à carga, né, as negociações com o Gabigol. Hoje uma fonte me disse que o Palmeiras está bem adiantado, só que está esperando a suspensão. O Palmeiras não quer dar um passo não quer fechar esse acordo por causa da suspensão, tá? Agora vamos lá. O Flamengo prefere negociar o jogador com o Corinthians, mais do que o Palmeiras, porque o Flamengo entende que o Palmeiras é um rival hoje, né, nas competições. O Gabigol é um ídolo e a situação ficaria um pouco complicada, talvez a diretoria sofresse uma pressão, perdendo o Gabigol para o rival Palmeiras, né, rival de títulos hoje, inclusive, de competições, rival direto, e prefere o Corinthians. Só que o Gabigol, por incrível que pareça, apesar de vestir a camisa do Corinthians, prefere o Palmeiras. Também não é muito incrível que pareça, né? A gente fala isso porque a gente torce para o Corinthians, mas hoje o Palmeiras é uma calmaria, dentro de campo é um time organizado e fora de campo mais ainda. Então dá para entender também o Gabigol, ele quer disputar títulos, ele quer ser campeão, e o Corinthians está uma bagunça só. Os casos de polícia, investigações, invasões e falta de pagamento de salário pesam bastante e traz aí uma insegurança no Gabigol. Ele que gostaria sim, né, muito de jogar no Corinthians por ser um time de massa, mas com o Palmeiras na pauta ele prefere o Palmeiras. O Flamengo prefere que ele, né, se for para liberar, que ele fosse jogar no Corinthians. Mas, aliás, o Flamengo já ofereceu o Gabigol para o Corinthians desde o início do ano. E o tempo é rei, né? Porque hoje o agente dele confirmou isso em entrevista, né, ao Sport TV, dizendo que foi o Flamengo que ofereceu ele para o Corinthians. Eu sempre falei para vocês que foi o Flamengo que ofereceu, que se dependesse do Flamengo ele já era jogador do Corinthians, e ele só não foi jogador do Corinthians porque o jogador não quis, ou o Gabigol não quis, tá? Então essa é a informação correta e na temperatura certa sobre Gabigol para você, tá certo? Essa é na temperatura certa, beleza? Gabigol prefere o Palmeiras hoje, o Flamengo prefere que ele vá para o Corinthians sonda a situação, mas enfim, tá uma bagunça só, vamos aguardar, mas né, Palmeiras está na frente, claro, nessa parada, comenta aqui embaixo. Olha só, hein, e o Fred Luz, hein, o cara desistiu de acertar com o Corinthians, informações que me passaram,
é que ele ajudou para que a negociação da TV avançasse, tá? Ele foi peça-chave. Você vê que o cara já estava trabalhando no clube. Aliás, todo mundo deu, né? Que não só eu, né? Não vou trazer essa para mim, porque todo mundo, né? Digo, não vou falar que foi exclusiva minha, porque todo mundo deu essa informação que ele já estava trabalhando no clube. O curioso, né? Como é que o cara trabalha sem assinar contrato, né? Isso mostra, né, como é amadora essa torcida, essa diretoria do Corinthians, né? A torcida passa mal, né, com tanto amadorismo da diretoria. Como é que um cara trabalha, negocia patrocínio de TV, negocia os direitos de TV, participa de negociação do Master, participa da busca de técnico e o cara sequer assinou o contrato com o clube. Ele trabalhando no dia a dia sem assinar contrato. E agora quer desistir por causa de toda a bagunça, acha que, né, ele pode se queimar no mercado, né, porque vai trabalhar num clube que há uma investigação, né, da Polícia Civil, envolvendo situações delicadíssimas que eu prefiro nem citar aqui. Outro dia está a Polícia Federal, enfim. O Fred Luz está duvidoso e do outro lado o Corinthians também entende que precisa de um profissional para trabalhar 100% integral, né, período 100% integral no clube. Ele quer trabalhar apenas meio período, né? Inclusive estava aí negociando para os dois lados. É uma loucura, velho. Esse é o Corinthians. Então, gente, Fred Luz pode melar sim, o que seria talvez um grande acerto aí, né, do Augusto Melo. Pode não dar certo, pode estar realmente melando, porque por tudo isso que está acontecendo, tá certo? Toda a polêmica. Deixa o like, comente aqui embaixo. Segundo meu amigo Thiago Fernandes, parceiro de longa data, lá de BH, ele cravou Christian Borja no Corinthians, né? Borja ou Borja, vocês que escolhem, tá? Segundo ele, o Corinthians acertou a contratação do lateral Christian Borja, de 31 anos. Ele chega ao Parque São Jorge de forma gratuita, tá? O defensor está livre no mercado desde que deixou o Braga de Portugal ao término do contrato nesta janela de transferência, né? O duro que eu fui olhar, o contrato dele é até junho de 2025, tá? Eu não consegui confirmar que já fechou, eu apenas consegui confirmar que há negociação, tá? Corinthians hoje negocia, tá? Negocia com o Christian Borja, essa informação que eu tenho. Um jogador que era titular lá no Braga, né? Foram 30 jogos aí, de 34, né, partidas do Braga, 82% aí de jogos como titular, 80% dos minutos em campo, enfim, é um jogador que estava atuando, né? Pelo menos não há risco de vir como cheio de lesão, né? Como veio o nosso querido Palácios, tá? Então, negociação com o Borja, para mim, que me passaram aqui, existe a negociação, mas eu não tenho ainda que está fechada, tá? Segundo meu amigo Thiago, já cravou, já está fechado, vamos aguardar. Comenta aqui embaixo se acha que ele resolve a lateral do Corinthians, comente aqui e deixa o seu like. Exclusivo, o Corinthians busca técnicos agora no exterior, tá? Mercado sul-americano e o mercado europeu, inclusive técnicos que estão na Arábia também. O Corinthians colocou, né, a mira agora para fora do país, porque tem recebido muito não. Inicialmente o Diniz disse não, inicialmente o Carille disse não para o Corinthians, tá? O Cuca não tem a informação que o Corinthians tentou, mas ele estava na pauta. Não sei se houve uma conversa, eu acho que o caso Cuca seria até algo mais sigiloso, eles não deixariam vazar antes, tá? Mas pode ser que o Cuca também tenha sido contatado, mas não tenho essa informação. O que eu tenho informação agora é que o Corinthians olha treinadores lá fora, né? A não ser que esses técnicos que meio que já rejeitaram o Corinthians no início das conversas, mudem de ideia e aceitem trabalhar no Coringão, tá? A bagunça, investigações, Polícia Federal, Polícia Civil, o caso Vai de Bet, invasões no CT, invasões também no Parque São Jorge, tudo isso, né, deixam os treinadores brasileiros com medo de assumir o Corinthians, neste caso, estes, né, que eu citei que foram procurados pelo Corinthians, tá? E aí o Corinthians foca lá fora, né, com treinadores talvez que não tenham, né, noção do problema que vive o Corinthians hoje, tá? A informação não é minha, né, mas é uma informação que
vazou que o Leonardo Jardim foi contatado pelo Corinthians, tá? É um técnico português, decidiu sair do Al Rayyan, né, do Catar, time lá do Roger Guedes, e a informação que o Corinthians entrou em contato com ele é do Ekrem Konur, né? Ele, enfim, é um turco, né, que dá algumas informações. O número de acerto dele não é muito grande, mas bate com a minha informação de que o Corinthians está buscando nomes lá fora, né? Eu não cito nenhum nome, não me passaram nenhum nome que o Corinthians entrou em contato, mas para somar com essa informação minha, vem essa, né, desse Twitter aí do Ekrem Konur, que o Corinthians contatou o Leonardo Jardim, que é um sonho antigo de vários clubes do futebol brasileiro. Vamos aguardar para ver se o Corinthians contrata ou não, né, algum jogador, algum treinador estrangeiro, tá certo? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Estarei ao vivaço com vocês daqui a pouco no Café da Fiel, 19h10, 19h10, 1910. Uma homenagem, tá certo? Ó, dá uma olhada no nosso clube de membros. Nação corintiana, que crise é essa no nosso Coringão, hein? Pelo amor de meus netinhos. É crise que não acaba mais, meus amigos. Quando a gente pensa que o Corinthians, né, que o time do Corinthians vai deslanchar, né, com a troca de técnico, e lá acontece mais uma crise interna, externa, resultados negativos aí, o Timão praticamente aí na zona da degola aí no Campeonato Brasileiro, né? Infelizmente aí, necessitando de reforços, foi patrocínio, agora veio um patrocínio, agora foi patrocínio, foi troca de goleiro, troca do Cássio, depois o Carlos, Miguel, aí, enfim, foi uma loucura doida, enfim, gente, é tudo infelizmente aí no futebol envolve dinheiro, né? Infelizmente a maioria dos jogadores aí da diretoria são corrompidos aí pelo dinheiro, infelizmente, né? Então é isso, se você curtiu o nosso vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, porque a gente posta vídeos aí a todo momento, todos os dias praticamente aí pro nossa fiel torcida corintiana, beleza? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo e vai Corinthians!